A paz do Senhor e Salvador Jesus. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa. Aleluia. É alegria realmente estar aqui, irmãos. Realmente a atmosfera é totalmente diferente, né? Porque você vê que esse lugar foi feito para adorar a Deus. E Deus se agrada como o teu povo, as suas ovelhas, vem à casa do Pai para adorá-lo em espírito e em verdade. A alegria no meu coração está aqui, ver vocês, sabendo que vocês estão passando por grandes dificuldades, grandes lutas, mas maior é o Deus de vocês do que as lutas de vocês. Tudo tem começo, meio e fim. Essa pandemia está chegando ao fim em nome de Jesus. Ela veio, mas ela vai embora a hora que Deus Todo-Poderoso falar, agora você vai embora. Não podemos confiar somente numa vacina. Temos que confiar no Deus e tomar a vacina. Não é verdade? Mas Deus é maravilhoso, Deus tem guardado, Deus tem cuidado da gente, meus queridos. Ele, toda honra e toda glória a Ele. A gente fica alegre e também a gente fica compadecido, porque sabemos que alguns irmãos partiram dessa terra, mas estão na glória com o Pai. Nós não somos dessa terra, irmãos, nós somos estrangeiros. Nós vamos para a nossa Canaã, Canaã celestial, não é isso? Mas cedo ou mais tarde vai chegar a nossa hora também. E glória a Deus por isso, que eu possa estar preparado para esse dia, onde o Senhor vai nos chamar, e seja feita a vontade do Senhor. Abaixe as cabeças. Senhor, meu Deus, a alegria em meu coração, Senhor, está aqui nessa manhã, Pai querido. As portas do templo se abriram para que o teu povo venha te adorar nessa manhã, Senhor. Agradecemos a Ti, meu Deus, porque o Senhor, Deus amado, determinou esse dia. Não é um homem que determina, Deus, é o Senhor, Deus amado, que abre as portas. A palavra de Deus diz que o Senhor é o que abre portas, que fecha as portas. O Senhor é aquele que abre o mar vermelho, que para o sol. Tu és aquele que faz o paralítico andar, que faz o cego enxergar. A Ti a honra, a glória e o poder, a majestade, Senhor. Pai, estamos felizes de estar na Tua casa, Senhor. Ah, Pai, que alegria estar na casa do Pai. Nós viemos visitar o nosso Pai nessa manhã para ouvir a Tua palavra, para louvar, para glorificar, para poder nos vermos, irmãos, uns aos outros, nos saudarmos uns aos outros, Pai querido. A alegria em meu coração está aqui nessa manhã, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por permitir que meus irmãos também levantassem das suas camas hoje pela manhã. Os olhos se abriram, eles colocaram seus pés para fora da cama e vieram te adorar, Deus amado, dessa manhã, Pai querido. Queremos repreender agora, Senhor, em nome de Jesus, toda ação do mal, todas as forças das trevas, todos os principados e potestades, Pai querido, estão sobre esse Brasil, São Paulo e sobre o mundo inteiro. Em nome de Jesus, nessa manhã, batem em retirada agora, pelo poder do nome de Jesus. Vai embora, vírus miserável, vai embora dessa terra agora. A tua igreja te ordena nesse momento, em nome do Senhor e Salvador Jesus, bata em retirada agora, em nome de Jesus. E que o Senhor, Deus amado, tome conta agora desse ambiente, tome conta desse lugar, que essa atmosfera agora seja preenchida pela Shekinah do Senhor, pela nuvem de glória de Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade sejam tuas, Senhor, hoje, agora e para todos sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Igreja, dá uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Comece a glorificar o nome do Senhor, porque as portas do templo se abriram para a gente poder adorá-lo nessa manhã. Glória a Deus, Pai, obrigado. Aleluias. Vamos levantar de pé, vamos adorar esse Deus. Invoca esse Deus poderoso, irmãos. Invoca Ele. Tem um louvor que fala, invoca-me e te responderei. Confia e te darei o melhor. Nós temos que confiar em Deus, é na tribulação, é na dificuldade, não é quando tudo está bem, é quando tudo está difícil mesmo. Adore ao Senhor. Quando tudo está difícil, adore ao Senhor, queridos. Vamos adorar Ele essa manhã. Aleluias. Obrigado, Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluias. Santo, santo. Quem quiser bater palma, fique à vontade. Aleluias. Invoca-me e te responderei.
confia, descansa o coração. Oh, porque eu bem sei, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega a sua alma. Eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Oh, aleluia. Você crê, igreja? Confia, espera. Aleluia. Invoca-me. Invoca-me e te responderei. Confia, descansa o coração. Oh, porque eu bem sei, porque eu bem sei o que penso de ti. Espera e te darei o melhor. Nas ondas bravias do mar, sossega a tua alma. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Põe a tua fé em meu nome e faz uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Oh, você crê, igreja? Ele vai te responder com poder. Creia, acredite nesse Deus poderoso. Confie, espera. Confie, espera. Estou contigo, nunca te abandonarei. Confie, espera. Estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, espera. Estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, espera. Estou contigo, nunca te abandonarei. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor que te cura, Jeová Rafa, o teu Deus, que cuida de ti e nunca te abandonarei. Uma prova de mim. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder.
nosso Deus. Confia e espera, irmãos. Deus é contigo. Creia que dias melhores virão na sua vida. Deus não está preocupado com circunstâncias, com problemas. O que agrada ao coração de Deus são atitudes em meio às circunstâncias. Não desista, não pare de crer que os sonhos de Deus na vida de vocês jamais vão morrer. Vocês estão de pé, vocês estão vivos, fortalecidos na presença do Senhor, para que possamos suportar o dia mau, porque Ele vai vir, Ele virá. Mas nosso Deus é maior que tudo e que todos, queridos. Amém? Vamos abaixar nossas frontes, fazer uma oração. Pai, aqueles que estão enfermos, Senhor, que sejam curados nessa manhã, Deus. Aqueles que estão tristes, Senhor, que sejam a alegria do Senhor, seja a força deles nessa manhã, Pai. Aqueles que estão desesperados, Senhor, vai de socorro para com eles nessa manhã, meu Deus. Aqueles que estão, Deus amado, deprimidos por qualquer coisa que aconteceu na sua vida nessa manhã, que o Senhor visite eles como o Senhor visitou Elias naquela caverna, Deus. E que o Senhor chame Elias, Pai eterno, para fora. Chame esse irmão, essa irmã para fora agora. E diga, Senhor, a tua parada não terminou ainda. A tua vida continua. Ainda tem muita coisa para se fazer nessa vida. Então levanta-te, vai adiante, que eu estarei contigo por onde quer que andares. Precisamos de Ti, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoe o pastor, abençoe a Denise, abençoe os ministros, abençoe a equipe dos levitas e todos esses irmãos que estão aqui nessa manhã, Senhor, que sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus. Nós continuamos a adorar e vamos louvar ao Senhor, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Deus. Nessa manhã, Deus. Oh, Espírito Santo, vem sobre nossas vidas nessa manhã, Senhor. Santo, 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 Santo. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Tua graça cobre os meus temores,
de Ti, Senhor. Mesmo que o mar queira nos afundar, Senhor, a Tua forte mão, Senhor, nos guiará. Nós somos, Deus amado, precisamos de Ti, Senhor. Eleva nossos olhos para os montes, onde vem o socorro. Aleluia. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Jesus, Tu és a Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em Ti descansarei. Eu sou Teu, e Tu és meu. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glorifique-se, glorifique, igreja. Bata palmas ao Senhor. Ele merece toda a honra e toda a glória. Tem um louvor que diz que Ele deixou o céu para nos salvar. Você consegue compreender esse louvor? Deixou o céu para nos salvar. É muito forte, né? Deixou a glória. Eles imaginam que Deus, Jesus Espírito Santo, já na reunião no céu. E Deus falou: filho, vem cá. Você vai ter que descer lá embaixo. Porque o melhor que eu tenho é você. Eu tenho que dar você em favor deles. Ele não mandou um querubim, não, irmãos. Ele não mandou um serafim. Ele não mandou um arcanjo. Ele mandou o próprio filho dele para morrer por você, para morrer por mim. E se nós estamos aqui é graças a esse Jesus Cristo maravilhoso, que sofreu e padeceu naquela cruz do Calvário por mim e por você, igreja. Então abra o coração nessa manhã, querido. Que tenha uma mudança na tua vida, que não seja por causa da pandemia essa mudança, mas essa mudança já tinha que ter vindo há muito tempo.
O que você será? O que será o Cláudio depois dessa pandemia? Será que eu vou ser melhor ou pior? Ou será que eu vou ficar na mediocridade, vou estacionar aqui? Eu preciso crescer, igreja. Nós precisamos crescer e buscar esse Deus maravilhoso, Jesus, Filho de Deus. Obrigado, Jesus. Maravilhoso, Deus. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim do mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, Morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. a cruz me libertou, A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Oh Jesus, o Senhor deixou a tua glória, Deus, para morrer em nosso lugar, Senhor. E nós aqui estamos como testemunhas vivas do teu amor por nós, Deus. Oh Jesus, obrigado por derramar teu sangue naquela cruz. Exaltado e glorificado seja o teu santo nome nessa manhã, Senhor, ó Pai, onde as portas do teu templo se abriram para a tua igreja de adorar em espírito e em verdade, Deus. Louvado seja o teu santo nome. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de
Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por esse período de louvor e adoração ao Senhor. Abençoe, Deus amado, a tua igreja, o teu povo. Derrama, Deus amado, o teu Espírito sobre cada pessoa que está aqui nessa manhã, Senhor. Abençoe nossos missionários, Pai querido, de norte a sul, de leste a oeste, onde nossos queridos missionários estão levando a tua palavra, meu Deus. Que Deus abençoe todos eles, Senhor, ó Pai. Faça a tua vontade aqui, agora e para todos sempre, Deus. Usa o teu filho, usa o teu servo como instrumento em tuas mãos, Pai. E nós exaltamos o teu santo nome hoje e agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar, igreja. Paz do Senhor, meus irmãos. Que bom ter todo mundo de volta, né, pastor? Que bacana. Antes de entrarmos na palavra e passar para o irmão Egito, eu queria dar um recado para os jovens. A gente está retomando as nossas reuniões. E elas vão ser de domingo, às 10h30 da manhã. Então, enquanto tem o culto das 10h30 aqui embaixo na cantina, né? Na salinha que tem aqui embaixo, a gente vai fazer a reunião dos jovens. Os jovens é de 18 anos para cima, ou no ano que vai fazer 17, enquanto estiver solteiro, né? Não vamos pedir a Deus que ele fique solteiro muitos anos, mas quantos anos estiver de solteiro, você ainda é jovem. Depois você passa a ser um jovem casado. Então, esse era o recado. Eu espero que vocês possam, os jovens, né, façam força de estar. Venham o primeiro culto às 9 e depois fique para o estudo dos jovens, que vai ser às 10h30 aqui embaixo. A gente vai começar um estudo que vai durar 12 semanas e o título do estudo é Quem é o cristão na fila do pão, né? É um negócio interessante. Quem são os jovens cristãos nos dias de hoje? Qual a identidade que ele tem que ter no meio de um mundo muito mudado, muito diferente do que era o nosso quando nós éramos jovens, né? Falo eu, pastor. Hoje o mundo é bem diferente. Então, quem é o cristão na fila do pão? Esse vai ser o estudo que a gente começa a partir de hoje e vai tocar ele por 12 semanas, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 2. O título da mensagem é O Fim do Reino Humano e o Início do Reino do Filho de Deus. O fim do reino humano e o início do reino do Filho de Deus. Daniel capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Antes de nós lermos, as perguntas que não querem se calar nos dias nos quais nós vivemos, são três. Três perguntas que não querem calar. E esse texto de Daniel, escrito 600 anos antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai responder essas três perguntas que não querem calar, nas quais estão inseridas os nossos dias, e todos nós, em um determinado momento do dia, da semana ou do mês, fazemos essa pergunta. A primeira pergunta que não quer calar: qual situação da humanidade nós estamos vivendo no que diz respeito à volta do Filho do Homem? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta que não quer calar: com todo o advento da pandemia, com tudo que tem acontecido, a China, ela vai dominar o mundo? Ela vai conquistar o mundo? Ela vai ser uma nação soberana e vai retirar a soberania de algumas nações e conquistar o mundo? Será que isso vai acontecer? E por fim, a última pergunta que não quer calar. Esse texto que nós vamos ler, não todo ele responde essas três perguntas. E a outra pergunta é: a União Europeia, depois de toda essa pandemia, de tudo o que tem acontecido, ela realmente vai acontecer ou não vai acontecer? O que a Bíblia diz a respeito disso? É isso que nós vamos estudar e aprender, compreender nessa mensagem desta manhã. Sentados mesmo como os irmãos estão, mas em reverência à palavra de Deus, diz assim Daniel capítulo 2, um livro fantástico
fantástico, tremendo. Nos seus 6 primeiros capítulos é livro de história, com exceção desse capítulo 2, que é profecia. Do 7 ao 2 é só profecia para os últimos tempos. É um livro fantástico. Eu aconselharia os irmãos lerem, porque é muito poderoso esse livro. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte, ó rei, o sonho a seus servos e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras e esperando que a situação mudasse. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios de Babilônia. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, assim como revelou a Daniel o sonho desse rei, ele possa se revelar a cada um de nós nessa manhã. Usa a minha vida com poder e autoridade, e que a Tua palavra seja falada, ministrada ao coração da Sua igreja, e que todos nós que aqui estamos possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito e entender qual é a Tua vontade para a vida de cada um de nós. Fica conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia, irmãos, é uma carta de Deus para cada um de nós. E a Bíblia, sendo ela um livro santo, uma escritura sagrada, ela revela tudo o que está acontecendo nos dias de hoje. Ela já revelou tudo o que aconteceu na humanidade desde que se iniciou até os dias de hoje. E ela é um livro que não nos deixa enganado em momento algum no qual nós estamos inseridos, no que a humanidade está passando. E esse capítulo de Daniel, especialmente esse capítulo 2 do livro de Daniel, traz para nós revelações de tudo o que iria acontecer. Imaginem vocês, Daniel teve essa revelação do sonho de Nabucodonosor 600 anos antes de Cristo, e ele contou a Nabucodonosor tudo o que iria acontecer nos anos vindouros, até inclusive nos dias nos quais nós estamos vivendo, que é os dias finais da igreja na terra. Esse rei Nabucodonosor era um rei de grandes conquistas, um rei poderoso, um dos reis mais poderosos do reino antigo. Ele, quando ele saía para sitiar e tomar uma província, uma cidade, um país, um reino,
assim como ele fez com Jerusalém, quando ele saía para pegar e saquear esses reinos, ele levava tudo que o reino tinha de valor e levava também, inclusive, os sábios, os jovens, principalmente, pessoas inteligentes, cultas, para quê? Para que esses jovens pudessem ser ensinados ali e trabalhar para ele na corte. E depois, quando os irmãos lerem o capítulo 1, os irmãos vão entender como Daniel chegou até lá. Mas esse rei, ele governou ali naquela região da Palestina, da Mesopotâmia, e as primeiras civilizações vieram de lá, da Mesopotâmia. As civilizações antigas começaram lá na Mesopotâmia. Então esse rei, ele conquistou tudo o que tinha ao redor, derrubou o rei da Síria, derrubou o rei do Egito, derrubou o rei de Israel, derrubou tudo que tinha ao seu redor, e era um rei poderosíssimo. E ele construiu um império chamado Babilônia. O interessante é que esse império no qual ele constituiu e construiu, o comércio naquela época passava por aquela região ali da Ásia, da África, da região ali da Palestina, e toda a riqueza, todo o ouro, aquele rei, ele tinha o domínio. E esse rei, a Babilônia, era rica, a cidade era toda, boa parte dela era feita de ouro, tinha os seus jardins suspensos, era a 7ª maravilha do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para os irmãos terem uma ideia, eles conseguiram desviar o curso do rio Eufrates para passar no meio desse reino da Babilônia, só para os irmãos terem uma ideia da grandeza e como que eram os jardins suspensos. E lá no fundo da cidade, quando o rio entrava pela cidade, eles construíram um bloco, um pedestal, um tubo, para que a água viesse e fosse subindo ali, e eles construíram toda a cidade na frente e esse tubo atrás. E quando esse tubo enchia de água, ele descia pela cidade, no meio da cidade, em forma de uma cascata, de uma cachoeira, mas uma cascata, e os jardins suspensos ficaram em cima, e ele fez córregos dessa cascata, dessa cachoeira, para ir para esse jardim. Por isso que era considerada a 7ª, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tremendo. Construiu um império, uma cidade no meio do nada. Hoje nós vamos lá para o Oriente Médio e nós vemos lá, né, que eles constroem geleira no deserto e tudo mais. Mas hoje tem tecnologia, tem dinheiro, tem. Imagine fazer isso no ano de 600 a.C. E eles conseguiram fazer isso. Então ele era um rei muito poderoso. E ele teve um sonho. E um sonho que muito o incomodou. E esses sonhos para os reis antigos era importante porque quando o rei tinha um sonho, se aquele sonho fosse bom, o rei saberia que o seu governo continuaria sendo bom. Se nesse sonho fosse ruim, era mau presságio, ele saberia que ele iria ter problema no seu governo. Por isso era muito importante e interessante saber os sonhos. E nós acabamos de ler que ele teve um sonho e ele mandou chamar os magos, astrólogos, encantadores, sábios, caldeus e pediu para que eles explicassem os sonhos. Eles disseram que não poderiam explicar, pediu para o rei contar novamente o sonho. O rei falou para eles: não, vocês estão querendo ganhar tempo porque eu percebo que vocês não sabem o sonho e vocês sabem que o meu decreto é verdadeiro. Quando o rei falava que iria matar, ele era um ditador e ele realmente matava. O vocábulo hebraico para magos era aqueles que usavam apenas. Era aqueles que conheciam as escrituras da Babilônia. Os astrólogos, todos nós sabemos, é o que estudam as estrelas. Os encantadores eram aqueles que recebiam espíritos malignos.
E a denominação do caldeu são aqueles que tinham o dom da sabedoria, que eram sábios. Então ele chamou todo esse povo aí e falou: se não me derem a resposta, eu vou mandar matar vocês e a casa de vocês vai se tornar um monturo. E por quê? Ele falou que vocês serão despedaçados. No mundo antigo, quando você era condenado à morte, uma das formas de você morrer era o esquartejamento. E o esquartejamento não é assim: eu mato você e depois eu vou cortando as partes, braço, perna. Não era assim, não. Você vivo, eu corto a perna. Você gritando, sentindo dor, eu corto a outra. E aí eu vou te esquartejando. E a casa se tornando em um monturo é porque as casas da Babilônia antiga era feita com tijolos secados ao sol. E aí, quando eles derrubavam a casa e deixavam a casa no mesmo lugar, vinha a chuva, aqueles tijolos derretiam e se tornavam um monte de terra, de barro novamente. Então as casas se transformavam em um monturo. Então o decreto era forte, era concreto que ele iria fazer, e todos a partir daquele momento ficaram preocupados. Daniel nem sabia do decreto do rei, nem sabia do sonho, e a notícia correu rapidamente por todo o reino da Babilônia, e todos ficaram sabendo que o rei iria matar todos os sábios, astrólogos, caldeus, todos aqueles magos que faziam parte ali da corte. Ele iria realmente matar. E Daniel soube da notícia e ele chegou e falou para o rei: me dê um tempo para que eu possa falar com Deus, e eu vou falar para o rei e ver o que Deus fala, para que eu possa falar para o rei aquilo que o rei sonhou. Sabe, irmãos, é muito interessante pensar da maneira como Daniel resolvia os grandes problemas. E são lições para as nossas vidas nos dias de hoje. Quais eram os segredos de Daniel para que ele pudesse resolver os grandes problemas? Primeiro lugar, intimidade com Deus. O primeiro segredo de Daniel é intimidade com Deus. O que é ter intimidade com Deus, irmão Egito? É andar na sua presença e ouvir a sua voz. Você pode ver, nós quando casamos, quando solteiro não, mas quando casamos, nós passamos a ter uma intimidade com o nosso cônjuge. Coisas que nós não falamos para ninguém, nós falamos para ela, nós falamos para ele. Coisas que nós não contamos para os nossos filhos, porque eles não têm idade e não podem saber, nós compartilhamos com ele, nós compartilhamos com ela. E aí vice-versa. E com Deus é a mesma coisa, sabiam disso? É ter intimidade, é ter o prazer de falar com Deus pela manhã. É dar a Ele, através da leitura da sua palavra, a oportunidade para falar conosco. Intimidade é buscar a face do Senhor, é poder doar 2 horas, que seja, e logo logo, se Deus quiser, vão ser 2 horas. 2 horas do meu tempo de descanso no domingo para poder estar na casa do Senhor adorando e glorificando o seu nome. Intimidade com Deus é estar na tua presença. Outro segredo de Daniel é desejar em seu coração, e isso estava lá no capítulo 1, não se contaminar. E esse estudo que nós vamos ter de batalha espiritual, os irmãos vão ficar impressionados com tantas coisas que há no mundo que nós pensamos, isso não tem problema, não tem nada a ver, e está contaminando o nosso coração e nos afastando da presença do Senhor e, consequentemente, fazendo com que nós perdemos a intimidade com Ele. Outro segredo de Daniel, os amigos dele, as pessoas nas quais ele confiava, professavam a mesma fé em Deus. Olha que coisa tremenda. Eu sempre digo isso é um ditado no mundo, mas tem base bíblica para isso.
Me digas com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Aqueles que são de Cristo andam com aqueles que são de Cristo. Não tem como o limpo se misturar com o sujo. Não tem como o santo se misturar com o impuro. Não tem como as trevas andar com as luzes. Não tem como aquele que é purificado andar com o impuro. Não tem como. Imediatamente, quando ele soube do decreto do rei, ele voltou e foi falar com quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vamos orar. Vamos orar. Porque lembra o que os astrólogos disseram ao rei? Só quem pode te responder isso são os deuses e eles não moram conosco. A diferença de todo esse povo que vocês conhecem aí e de cada um de nós que estamos aqui, que o Deus Todo-Poderoso mora conosco. O Deus Todo-Poderoso anda conosco. Você foi dormir, Ele está com você. Você acordou, Ele está com você. Você saiu para trabalhar, Ele está com você. Você voltou para a sua casa, Ele está com você. O Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Deus. Os deuses de todos os outros não moram e não andam com eles, mas o nosso mora conosco. Sabe qual o outro segredo de Daniel? É aquele primeiro louvor que nós cantamos. Invoca-me e te responderei. Confia, confia de todo o seu coração. Daniel sabia que Deus iria responder a sua oração. E sabe por que ele sabia? Imagine que você foi sentenciado à morte. E você sabe, ó, o rei falou e vai ser morto mesmo. Aqui não é brincadeira não. Vai morrer. Vai morrer. Sabe o que Daniel e seus amigos fizeram depois que eles oraram? Foram dormir. Sabe o que é isso? A plena convicção e a confiança que Deus iria responder a oração deles. Eles mostraram aqui para nós que de fato eles confiavam em Deus. Eles falaram, vamos dormir tranquilo, porque Deus vai entrar com providência. E foi exatamente quando Daniel estava dormindo em uma visão que o Senhor revelou o sonho e deu a interpretação para Daniel. E aí Daniel conta ao rei que ele estava sonhando, e o rei viu uma estátua poderosa. Era magnífica essa estátua. A cabeça de ouro, os peitos e braços de prata, quadril da estátua era feito de bronze, as pernas de ferro e os pés da estátua era feito de barro e de ferro. Essa é a estátua do sonho do rei Nabucodonosor. E quando o rei estava olhando para essa estátua, no sonho dele, veio uma pedra deslocada de um monte, sem a interferência de uma humana, tirou essa pedra bateu no pé da estátua, que era formada por barro e ferro, destruiu, esmigalhou, espedaçou a estátua e quebrou toda a estátua para cima, não só o pé, a estátua não caiu inteira, porque os metais dela para cima eram metais nobres. Não, a pedra veio e esmigalhou e despedaçou toda essa estátua. E a partir do versículo 38, no capítulo 2, que nós acabamos de ler, Daniel dá a interpretação para esse sonho, exatamente como está ali. Ele disse ao rei que o império babilônico, que tem a cabeça de ouro, e a cabeça de ouro porque o império da Babilônia era um império pomposo, cheio de dinheiro, como eu disse para vocês, era um império magnífico, então a cabeça era de ouro, era um império babilônico. Mas esse reino não iria durar para sempre. E num determinado momento, um reino inferior, que é a prata, assim como a prata é inferior ao ouro,
esse reino ia ser passado e ia ser entregue aos medos e os persas. O braço cruzado ali simboliza 2 reinos, por isso que é medos e persas. E um braço sobrepondo ao outro é porque um reino iria se sobressair ao outro, é o reino de Ciro. Mais tarde, no Império Grego, por isso que é o bronze, ele iria sobressair e iria ultrapassar e tomar o reinado do reino do Império Medo-Persa. Por fim, o Império Romano está ali no ferro, que são as 2 pernas, foi o império que durou num determinado maior de tempo, como as nossas pernas são maiores, né, no nosso corpo, ali mostra claramente. E embaixo é o Império Romano restaurado, ferro e barro, e a Europa, como ela é nos dias de hoje. Deus revelou tudo isso para Daniel em 600 anos antes de Cristo. Hoje, nós olhando a profecia, é muito fácil compreender e saber e olhar, mas imagine 600 anos sem saber de nada. Sem saber de nada do que iria acontecer. Hoje, até o século XIX, para os irmãos terem uma ideia, o livro de Daniel era muito contestado. Sabiam disso? Era um dos livros que muitos contestavam e não aceitavam, dada a autenticidade do livro. E quando nós pegamos o livro de história comum, no qual nós estudamos na escola, e comparamos com esse livro de Daniel, principalmente esse capítulo 2, sabe o que eles falavam? Que não é possível, que esse livro foi escrito 100 anos antes de Cristo, no 1º século, 2º século antes de Cristo, porque não era possível um homem ter a visão como Daniel teve e saber tudo o que iria acontecer no reino humano, inclusive até nos dias de hoje, no qual nós estamos vivendo. Mas a partir do século XIX, descobriram, com escavações, após 14 anos ininterruptos de escavações, descobriram a cidade de Babilônia antiga. Pedaços de letras escritas no aramaico, escritas tábuas falando do rei Nabucodonosor. E sabe que eu sempre falo para os irmãos que tem um ser na Bíblia que tem a primazia. Quando ele fala, nós devemos acreditar e ter certeza, porque ele é Deus. Jesus, quando esteve aqui, um dos profetas nos quais ele mencionou no seu ministério e na sua palavra foi justamente o profeta Daniel. Falando de Daniel 9, falando do anticristo. Jesus citou, assim como falou o profeta Daniel, então realmente essa profecia é verdadeira. E o barro misturado com ferro, o que significa? 476 anos depois de Cristo, o Império Romano caiu, os bárbaros invadiram Roma, destituiu, matou o último rei de Roma, o último imperador. E sabe o que eles fizeram? Dividiram os reinos em 10 reinos. Sabe quais são esses reinos? Eu não trouxe o nome como era chamado antes e o nome atual porque o tempo não cabe, mas sabe quais são esses reinos? Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, assim como estava escrito na palavra de Deus há 600 anos antes de Cristo. E por que o ferro não se mistura com o barro? Porque qual que era a profecia de Daniel? Do mesmo jeito que o ferro não mistura com o barro, esses reinos não se misturarão. Só aí eu já respondi duas ou uma das perguntas. A Europa não vai. Eles podem fazer a Organização das Nações Unidas, Organização Livre Comércio Comum Europeu, podem lançar uma moeda como o euro, eles nunca mais vão se tornar uma nação única. Por quê? Porque assim diz a palavra de Deus. Vários já tentaram fazer. Carlos Magno,
já tentou fazer, unificar a Europa com suas guerras e batalhas. Napoleão Bonaparte já tentou fazer. Hitler é o que chegou mais perto, tentou fazer. Ninguém conseguiu e nem vai conseguir. Outra, a China vai dominar o mundo? Não. Ah, mas tudo vem da China, o país que mais cresceu é a China. Muitos países, inclusive os Estados Unidos, devem para a China, mas por que ela não vai dominar o mundo? Porque está escrito na profecia de Daniel que nunca mais um reino somente vai sobrepor todos os outros reinos. Então já respondi 2 das 3 perguntas iniciais, já respondi 2. A Europa nunca vai se unir em um só Estado, em um Estado único, e a China não vai dominar o mundo, ela não vai sobrepor, ela não vai tirar a soberania de outras nações, porque assim a palavra de Deus o diz. E Daniel continua falando que nesses dias, nos dias nos quais nós estamos inseridos, e isso foi bem no início desses 10 reinos, eles iriam tentar se misturar, dando-se em casamento, e nos livros de história mostram isso. Carlota Joaquina, né, quando lá de Portugal, o que eles faziam? O rei de Portugal e o rei da França. Meu filho casa com seu filho, a minha filha, e nós vamos se tornar um reino só. Holanda, Itália, Espanha. Nunca deu certo e nunca conseguiram fazer isso. Sabe por quê? Porque assim a palavra de Deus diz. E nos nossos dias, irmão Egito, para terminar, já estou terminando, essa visão espetacular da pedra que bateu no pé da estátua e esmigalhou a estátua, é a volta do Filho do Homem. É um contexto da sua primeira vinda, o início do seu reinado, um reinado que não terá fim, e o término disso tudo é a vinda do Filho do Homem. E qual é o estado do mundo, qual é a atual situação do mundo na atualidade? Eu digo para vocês, em Mateus 24, ele narra Jesus, e o sermão profético de Jesus, ele fala como estaria o mundo na sua condição financeira, na sua condição política, na sua condição social, com tudo englobado. Fala como estaria o mundo em relação ao pecado. Então, tudo aquilo que está escrito no sermão profético de Jesus, as pandemias, tudo aquilo que está no sermão profético de Jesus em Mateus 24 já aconteceu nos nossos dias. Se os irmãos pegarem Apocalipse, as cartas do Apocalipse, e o pastor estava trazendo aqui para nós, se vocês pegarem até o capítulo 12, praticamente tudo já aconteceu. Até o capítulo 12. Do capítulo 13 em diante, que começa a besta, o anticristo, a partir dali ainda não, mas até ali tudo já aconteceu. Em que período da história, irmão Egito, nós estamos vivendo? Exatamente no período da segunda vinda de Cristo. E lembra quando Jesus falou das contrações? Assim como a mulher sente as contrações e vai aumentando, os irmãos perceberam que as pandemias só vêm aumentando? Elas vêm diminuindo o tempo, podem observar, irmãos. É fato, isso é fato. Ela vem diminuindo o tempo e vem se agravando na forma que ela vem. É dengue, é chikungunya, é ebola, é zika vírus, no passado nós tínhamos malária, só que tinha uma distância muito grande de um período para o outro, e a gravidade, com raras exceções, eram mínimas. Olha a situação na qual nós estamos vivendo há mais de um ano. Ninguém pode sair para lugar nenhum. Estamos vivendo os últimos dias da igreja de Cristo na terra. E ele vem. Ele vem. Ele virá.
muito mais breve do que nós imaginamos. Ele virá, porque assim diz a sua palavra. E o que nós devemos fazer, irmão Egito, nesses últimos dias? Devemos aprender com o profeta Daniel. Primeiro, decidir não se contaminar. Conhecer a Deus em sua essência e decidir não se contaminar. Olha só que interessante Daniel, né? Ele foi trazido ou levado cativo para a Babilônia, certo? No meio do caminho ele chama seus amigos e fala: nós não vamos nos contaminar. Ele já conhecia a Deus? Já. Ele já conhecia a Deus. Mas o que ele decidiu ali em seu coração? Eu estou vivendo em um mundo onde eu tenho certeza, tinha as mulheres mais lindas. Tinha os homens jovens mais lindos. As festas em Babilônia, inclusive quando Ciro do Medos e os persas tomaram Babilônia, eles estavam fazendo uma festa. As festas em Babilônia eram constantes. Ele tinha um mundo maravilhoso aos seus pés para ele poder desfrutar. Ele foi levado para lá já com uma incumbência de trabalhar na casa, no palácio do rei. Não era pouca coisa não. Ele não foi levado para ser escravo, viver na masmorra, quebrar pedra, fazer tijolo, não. Ele foi levado para trabalhar na corte do rei. E o que ele decidiu em seu coração? Não se contaminar. O que ele decidiu em seu coração? Ter intimidade com Deus. O que ele decidiu em seu coração? Viver em fé e santidade. O que ele decidiu em seu coração? A minha identidade é servo do Senhor. Olha que coisa fantástica. A minha identidade, o que é a identidade? A sua identidade fala quem você é, de quem você é filho, onde você nasceu, quantos anos você tem. Fala tudo direitinho. Qual que é a sua identidade, irmão Egito? Servo do Senhor. Aonde eu for, servo do Senhor. No meu trabalho, servo do Senhor. Na escola, servo do Senhor. Na minha comunidade, servo do Senhor. Na igreja, servo do Senhor. Estamos vivendo nos últimos dias. E a minha identidade para ser aprovado é ser servo do Senhor. Como diz a profecia de Daniel, essa pedra destruiu a estátua, destruiu todos os reinos, e a sua glória encheu toda a terra. Jesus virá para estabelecer o seu reinado. Um reinado que não terá fim, como diz a profecia de Daniel. Um reinado que durará para todo sempre. E aqueles que estiverem preparados vão subir com ele. Esse texto de Daniel me faz refletir no mais íntimo do meu coração e entender que nós temos um Deus que controla e governa a história da humanidade. E assim que for determinado por ele, as trombetas vão se tocar. E aqueles que estiverem preparados vão encontrar com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores na glória eterna. Deus abençoe a sua palavra. Vamos ficar de pé. Aos nossos visitantes, as três, Deus abençoe. Voltem sempre, esse lugar aí é de vocês. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra nunca volta vazia e está muito perto do Senhor estabelecer o seu reino na terra. Obrigado, Jesus, porque esse reino não terá fim. O Senhor virá para tirar todas as injustiças. O Senhor virá para acabar com a fome, com a guerra, com as pandemias. O Senhor virá para acabar com tudo que assola a humanidade. O Senhor virá para destruir o império de Satanás, o diabo, seus anjos, e o Senhor virá para nos levar no céu. Obrigado, Jesus, por essa profecia de Daniel.
Obrigado porque ainda hoje é tempo de cada um de nós, a começar de mim, ter uma identidade de servo do Senhor. Dai-nos uma semana de vitória na tua presença. Restaura, cura aqueles que estão enfermos. Restaura aqueles que estão fracos espiritualmente. Ajuda-nos a caminhar contigo e termos um íntimo relacionamento com Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus o Filho e a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Alguém disse que a chave da vida está em nossas mãos. Eu tenho o poder de decidir aqui, bem na palma da minha mão. Em um único aparelho, eu escolho sorrir ou chorar, distrair ou informar, escolho a vida ou a morte. Compartilhar não depende mais apenas de uma grande mídia ou de um grande investimento. Tudo agora se faz num toque, num subir de tela, num enviar. Há uma incontável tecnologia concentrada aqui e um mundo inteiro precisando saber uma só coisa: onde está o amor? O poder que há nessa resposta pode transformar uma vida inteira com apenas um toque, um simples compartilhar. Há uma resposta para um grito de desesperança, há um abraço para todo abandono, há uma fé inabalável para toda dúvida, há um amor eterno e poderoso para todos que ouvirem e crerem. Há um poder enorme no compartilhar, com apenas um toque, um subir de tela, um enviar. E aí, qual será a sua escolha? Compartilhe vida, compartilhe Cristo agora. Ele é a resposta para todos que procuram sentido, para todos que precisam se reconectar com o seu Criador. Compartilhe Jesus.